Olá, meu querido, minha querida, você que está estudando aí para EFON, a gente não pode esquecer de converter unidade, né? É um dos grandes erros que acontecem nos exercícios de física, são as pessoas não converterem as unidades de forma correta. Então a gente vai fazer um cap geral aqui, tá? Para você nunca errar isso dentro de um exercício. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um likezinho no vídeo, para que a gente possa crescer cada vez mais, tá bom? Conto com você. Vamos lá. Começando então a falar da conversão de unidades, né? As principais da física que a gente vai utilizar aí e que geralmente o pessoal às vezes erra uma questão porque não sabe converter corretamente, né? Então vamos começar a brincadeira lembrando dessa reta, né? A reta, você vê aqui o K, o H, o DA, o D, o C e o M. E com essa reta aqui você pode construir várias transformações diferentes com unidades diferentes. Por exemplo, se eu colocar aqui o M, eu viro quilômetro, hectômetro, metro, centímetro, milímetro. Então você tem aqui as unidades de comprimento, aonde você pode fazer a conversão que você quiser. Ou, por exemplo, eu posso usar o gramas. E aí você vai ter quilograma, grama, miligrama, que são os principais. Ou, por exemplo, o litro, quilolitro, que não é tão usado assim no cotidiano, o litro, o mililitro e assim sucessivamente, tá? Então, com esses prefixos e sufixos, eu consigo montar aí o que eu quiser com qualquer unidade, beleza? E aí, olha só, vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar aqui o número 5. Então, eu quero transformar 5 metros em centímetros. Posso usar a minha reta poderosa e aí é só completar os zeros até chegar aos centímetros. Então aqui eu coloco um zero, aqui eu coloco um zero, cheguei nos centímetros, beleza. Então 5 metros equivalem a 500 centímetros. Agora, por exemplo, eu quero converter 36 quilômetros em metros. Então você vê que eu coloquei o 36 aqui, tá? O 6, que é o último número, ele tem que ficar embaixo do quilômetro. Tá? E agora eu vou completar o resto das casinhas com zero. Então, boto aqui um zero no HM, boto um zero no Dan e boto um zero até chegar no metro. Pronto, 36 quilômetros são 36 mil metros. Então, a reta ela é muito útil, né, para a gente poder fazer essas conversões de forma bem rápida de uma unidade para outra. Beleza? Vamos fazer mais uma? Agora vamos ver aqui, por exemplo, 8 centímetros em metros. Agora, cuidado, é o contrário, né? Você vê que eu quero converter o 8 centímetros, que está mais aqui à direita, para uma grandeza que está à esquerda, que é o metro. Então, agora eu vou completar zero também. Vou botar um zerinho aqui, vou botar um zerinho aqui. E, claro, esse 008 vira 0,08 metros. Tudo bem? Agora, um outro método da gente converter, né, que a gente usa muito também, se a gente não quiser escrever aquela reta, é a regra de 3. E aí a gente precisa decorar algumas transformações. Se a gente não lembrar de alguma, basta a gente recorrer à nossa reta. Então, por exemplo, 1 quilômetro são 1000 metros, 10 elevado a 3. 1 metro são 100 centímetros, 10 elevado ao quadrado. 1 centímetro, 10 elevado a menos 2 metros. 1 quilo, 10 elevado a 3 gramas, ou 1000 gramas. 1 grama, 10 elevado a menos 3 quilos. 1 minuto são 60 segundos. Cuidado que o minuto não é 100 segundos, tá? E 1 hora tem 60 minutos. Vamos pegar aqui um como exemplo para a gente ver? Olha que bonito. Vou pegar aqui grama e quilômetro. Então, por exemplo, eu quero converter um certo valor. Vou escrever aqui que 1 grama equivale a 10 elevado a menos 3 quilômetros. E quero converter 500 gramas para quilograma. Então, basta eu lembrar, né, desse fator de conversão, faz uma regra de 3, então grama está embaixo de grama, quilo está embaixo de quilo, e agora faço o x da Xuxa. Faço o x da Xuxa, então x vezes 1, faço outro parte do x da Xuxa, né? 500 vezes 10 elevado a menos 3, e pronto. Essa continha, eu posso escrever o 500 como 5 vezes 10 elevado a 2. Agora eu vou somar os dois expoentes da potência de 10. 2 com menos 3 vai dar menos 1. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 1, que nada mais é do que 0,5 kg. Claro que 500 gramas é mais fácil, meio quilo de presunto, meio quilo de queijo, né? São 500 gramas.
Mas, claro que quando você pegar um número ali um pouco mais bizarresco, você consegue converter numa boa usando a regrinha de 3. Agora vamos ver algumas conversões que são as mais importantes, que aparecem muito e que a gente não pode errar. Por exemplo, quilômetros por hora para metros por segundo, dividir por 3,6. Daqui a pouquinho eu vou te ensinar um macete bem maneiro. 2π radiano, muito usado em movimento circular. 2π é 360 graus. Quando eu preciso passar também lá em movimento circular de RPM, que é rotações por minuto, para Hertz, eu divido o número por 60. Uma caloria igual a 4,18 joules, apesar que esse cara aqui a gente não precisa decorar, tá? A questão vai dar pra gente. O que mais? Carga elétrica. Na carga elétrica aparece muito esse U com a perna puxada, tá? Esse U com a perna puxada é 10 elevado a menos 6, tá? Esse cara aqui é um micro, ok? Em corrente elétrica, por exemplo, aparece muito milli. Esse Mzinho aqui é um milli, de mililitro, miligrama, que é 10 elevado a menos 3. Em potência, aparece muito o quilo, né? O quilo que a gente já viu lá, de quilograma, quilômetro, etc. Quilo é sempre 1000, 10 elevado ao cubo. E o mega de milhão, show do milhão, Silvio Santos, 10 elevado a 6. Em ondas, as frequências elas são muito apresentadas também em kHz, 10 elevado a 3, megahertz, 10 elevado a 6, que nem a potência, e gigahertz, 10 elevado a 9. Em hidrostática, você às vezes vai precisar converter de gramas por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, isso é densidade, né? Ou a massa específica. Então, para você passar de grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, você vai multiplicar este valor aqui por 1000 para poder achar esse cara em quilograma metro cúbico. Lá na hidrostática também, uma atmosfera é 1 vezes 10 elevado a 5 newton metro quadrado, ou pascal, que é igual a 760 mm de Hg ou milímetros de Hg. 1 litro, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Esse aqui vale muito a gente decorar, porque lá em gases e termodinâmica a gente utiliza bastante. Em energia elétrica, mais uma vez o quilo, ó. 1 kW são 1000 watts. Em capacitores, aparece o nano. Esse aqui, esse Nzinho aqui é um nano, que é 10 elevado a menos 9. No caso aqui, nanofarad. E o P, que é o pico. Pico é 10 elevado a menos 12. E aqui, para a gente fechar, vou ensinar um macete que eu uso até hoje. Até eu, como professor, uso esse macete até hoje. Quando eu era aluno, eu sempre confundia as bolas. Será que passar de quilômetros por hora para metros por segundo é dividir ou multiplicar por 3,6? Aí eu decorei o 72. Por que o 72? Porque ele aparece direto nos exercícios de física. Então eu pego 72, eu sei que 72 km por hora vale 20 metros por segundo. Então repara uma coisa. Se eu pego aqui um número maior, que é 72, e eu quero que ele vire um número menor, que é o 20, eu tenho que dividir. Né? O número maior, ele só vira um número menor se eu dividir. Então, passar de quilômetros por hora para metros por segundo é sempre dividir. Até hoje eu uso esse macete, lembrando de 72 km por hora igual a 20 metros por segundo. Então, 72, que é o número maior, em quilômetros por hora, para virar o número menor em metros por segundo, eu tenho que dividir. E claro que o contrário também é verdadeiro. Se eu vou transformar um número menor para um número maior, 20 para 72, eu tenho que multiplicar. E aí um número mágico é aquele que você conhece, 3,6. Então, se eu quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Até hoje, povo de Deus, eu utilizo essa malandragem para não me esquecer se eu tenho que multiplicar ou dividir por 3,6. E tem outro macete que é muito legal, que é o seguinte, ó. 72 km por hora é 20 metros por segundo. Agora a gente pode usar os múltiplos, que aparecem bastante nos exercícios. Quer ver? Por exemplo, 72, quando eu divido por 2, dá 36. Não é isso? 36 é metade de 72. Então, na hora que eu for converter 36 km por hora, ele vai ser a metade de 20. Então, qual é a metade de 20? Metade de 20 é 10. Certo? 18. 18 é metade de 36. Certo? Então, qual vai ser 18 metros por segundo? A metade de 10. Olha que maneiro. Que dá 5. Ok? Ou, por exemplo, aqui, ó. 144. 144 é o dobro de 72.
correto? Então, quanto é que dá 144 em metros por segundo? Vai ser o dobro de 20. Olha que legal. Então, com esse macete, você consegue lembrar, né? Se você lembra que, por exemplo, 72 km por hora é 20 metros por segundo e no exercício aparece 36, você sabe que 72 é metade que 36 e 20, a metade vai ser 10. Certo? Então, molezinha. E aí você consegue rapidamente fazer contas sem errar, né? Porque a pior coisa do mundo é você saber a física, chegar lá na hora, errar a questão porque não converteu a unidade de forma correta. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. É isso aí. Um grande beijo. Até a próxima.